Namastê, muita paz a todos. Estamos transmitindo hoje aqui do nosso espaço Caminho da Luz, né, no sítio, né, no nosso ashram. Eu quero que vocês deem o feeling para nós aí sobre o som, como que está chegando a qualidade do som para vocês aqui, para vocês lá, né, em casa. Vejam para mim, né, se o pessoal vai dar um feeling aí, se está bom, se está com eco, sem eco, como é que está saindo. Tá bem? Bom, então vamos lá, pessoal, silêncio do estúdio, vamos lá. A aula de hoje é, professor, todas as pessoas que não tiver aquela marca na testa, não é da besta, não. A marca da besta não é na testa. Então, eu vou ter que desligar esse aqui, peraí. Infelizmente... Bom, e agora, pessoal, o eco saiu? Veja para mim se o eco saiu, porque essas caixas estão jogando aqui na reverberação. E agora, melhorou o som? Não. Porque tem um delay até chegar pelo pessoal, para a gente fazer um trabalho legal antes de começar. Tá bom? Sem o eco, né? Tá vendo? Então, esses pequenos detalhes acontecem sempre. Eu já vou prever. Esse tipo de microfone, ele é um microfone utilizado em estúdio fechado. Não pode ter retorno, porque ele tem um alto ganho, né? E esse alto ganho geralmente cria essa captação. Se vocês falarem, vai captar aqui também, por isso que tem que ficar quieto. Né? Só quando fizer perguntas e tudo mais, aí mesmo assim eu respondo. Por isso a diferença, quando você usa só esse microfone tem uma capacidade de só pegar um som aqui em volta. Você pode falar aí que não sai aqui. E outra, eu posso andar debaixo dessa caixa que ele não dá aquele assobio. Qualquer microfone porcaria, de qualidade porcaria, se eu chegar aqui na frente, assobia. Já dá aquele que a gente chama de microfonia, que é uma realimentação de áudio. Né? Então, por isso a diferença também. Por isso que você vai na China e você compra um microfone por 300 conto. Esse microfone da Shure, que é os top de linha dos cantores, tudo é tudo 5, 6, até 10 mil reais. Só um microfone. Entendeu? Então, tudo é preço. E o preço é qualidade, hoje em dia, né? Então, a gente preza pela qualidade também. Então, vamos começar. Professor, o que vai caracterizar uma transmigração estelar, né, para um planeta muito denso, um planeta na Idade da Pedra? Que, segundo o próprio Chico Xavier, né, ele nos deixou esses dados, de que existe um planeta, há vários anos-luz de distância aqui, do nosso sistema estelar, que é um planeta chamado Quiron, que, segundo ele próprio falou, está na administração de Jesus também. Ele falou que Jesus administra uns 5 ou 6 projetos planetários na galáxia também, né? Segundo o Espiritismo clássico, tá? Que tem na sua visão Jesus como seu, né? O seu ser maior, aquela coisa toda. Mas é óbvio, é claro que os cristãos, do jeito que têm o conhecimento aí, eles não têm o conhecimento de como tudo isso está organizado, tal. Então, na cabeça deles, Jesus é o bust, porque eles não conhecem outras coisas, como realmente tudo na galáxia está organizado, essa coisa toda, tá? Então, a gente até, vamos assim dizer, a gente leva em consideração isso. Isso significa que o que eles fizeram, o que os espíritas fizeram, foi algo extremamente grandioso que ninguém antes tinha feito. Certo? Nós ficamos aí com 2000 anos de cristianismo arcaico, decadente da igreja, e todas as cisões que a igreja teve não levou ninguém a lugar nenhum, a um avanço estrutural da espiritualidade. Só o espiritismo deu um avanço, porque permitiu a ideia de você comunicar com os mortos, entender como que é a vida após a morte, coisa que o cristianismo nunca nos ensinou isso antes, as igrejas, o catolicismo não. E a ideia da reencarnação, que é algo que foi totalmente banido das instruções. Então, só essas duas coisas mudam o paradigma total de nossa
experiência planetária. E esse conhecimento muda radicalmente o que o cristianismo tem nos ensinado. Porque você vai ter que pensar na reencarnação de Jesus. Jesus é a reencarnação de outros profetas antigos? Muitos dizem que Jesus é a reencarnação do profeta Daniel. Né? Ju, pega um copo para mim, faz favor. Então, se a igreja aceitasse isso, teria que aceitar uma das questões maiores. Né? Ok? E outro mistério que é conflitante também é a questão da ressurreição de Cristo. Nós estamos vivendo o período da Páscoa, agora no período da Paixão de Cristo, e o conceito da ressurreição de Cristo em corpo e alma. Pode trazer aqui, ninguém vai achar você feia. Né? O complexo, né? Então, o que a gente tenta entender? Por que Jesus tem que ressuscitar em corpo físico? Para quê? Qual o conceito? Se todo mundo, quando morre, espiritualmente ressuscita. Né? Todos nós continuamos após a morte. Jesus cumpriu a lei, só que tudo nós fazemos. Não essa ressurreição da carne. Ele vai fazer o que com essa carne depois? Se todo mundo tem que ir para o plano espiritual e largar essa matéria de vez, para ela apodrecer. Né? Por isso que tem um filme, né, famoso do Antônio Bandeiras, né, que ele chama O Corpo. Vocês já assistiram? O Corpo. É muito legal. O Antônio Bandeiras é um padre arqueólogo do Vaticano. Então ele é um arqueólogo lá no Vaticano. Ele é um cientista, além de ser um padre. E aí, em escavações aqui em Jerusalém, em Israel, né, eles encontram o túmulo da família de Jesus e encontram um corpo. Um corpo que, segundo os especialistas israelenses, era o corpo de Jesus. Aí está a merda. Se realmente fosse o corpo de Jesus, cadê a ressurreição? Né? E aí vem essa batalha desse filme. Ele sai lá do Vaticano para vir acompanhar as escavações, para vir acompanhar toda a pesquisa da equipe de arqueólogos israelenses. E a ideia é que, no fim, ele chega à conclusão que é o corpo de Jesus mesmo. Olha a merda. Olha a mudança de paradigma no catolicismo e toda a doutrina que o catolicismo prega. Então, ele não ressuscitou, o corpo está ali até hoje. Então, o filme é muito legal porque cria esse impasse violento contra o conhecimento que a igreja tem pregado o resto da vida inteira, porque só ele ressuscitou, nós não. Nós apodrece mesmo, e fede. Né? É uma das questões interessantes. Mas nós temos muitos seres especiais, você sabia? Que após a morte não se decompõem, não fedem. É o caso do Padre Pio, é o caso da Bernadette, né, que está lá na França, até hoje no esquife, bonita, linda, maravilhosa, como se fosse o dia que ela morreu. Corada, até nem fica branca. Né? Está lá em exposição na igreja até hoje o corpo dela. Assim como o do Padre Pio também, que tinha as chagas de Cristo, né? Que ele tinha o estigma. O Padre Pio tinha os estigmas. Ele era um estigmata. Né? E o próprio Paramahansa Yogananda, que também não se decompõe, ninguém queria enterrar o Paramahansa. Esse caso também é famoso. Então não acontece só dentro da Igreja Católica. Acontece em várias partes do mundo. Né? Muito bem. Então, a pergunta que não quer calar é: qual vai ser o critério, né, das escolhas para irmos para um planeta muito mais denso após a transição planetária aqui? Né? Tem uma coisa no Apocalipse bíblico de João que diz que os escolhidos terão uma marca na testa. O que vocês acham que seria essa marca na testa? Vocês que já conhecem chakras, vocês que já conhecem cultura oriental, que o cristianismo não sabe o que é chakras. Eles nunca ouviram falar disso na vida.
É o Ajna Chakra. A marca na testa significa o seguinte: quando as pessoas atingem um grau espiritual realmente consciencial e elevado, o chakra brilha. Quem não tem esse brilho na testa, automaticamente está num período extremamente kármico e denso. Então, quem não tiver a marca na testa, certo? Não seria escolhido para permanecer na era da luz, para ir para o reino dos céus, aquela coisa toda, né? E seria condenado, segundo o cristianismo clássico, né, que não tem reencarnação, ao inferno eternamente. Que legal, né, mano? Eternamente queimando no fogo do inferno. Isso que é terrível, queimando ainda. Né? Olá, como é na testa? É exclusivo dos videntes? Não, não. Pessoas, por exemplo, se você olhar o Osho tinha um ashram bem aberto, bem brilhante, mas não era vidente, nem era médium. Não é essa questão paranormal que define a abertura dos chakras. O chakra cardíaco tem muito a ver também de amor, bondade, coração, sabedoria. Né? Vocês têm que entender que sabedoria não tem nenhuma conexão com mediunidade. Uma pergunta que sempre se fazia para Chico, que todo mundo queria ser vidente, ou seja, médium, mas ninguém queria ser sábio. Chico falou assim, é muito mais importante que você seja um sábio, uma pessoa bondosa, amorosa, trabalhe, faça caridade, do que ser um médium. Porque vocês acham que médium é bonito, é gostoso ser médium? Mas é o sofrimento que é carregar uma mediunidade nesse mundo. Nesse mundo de trevas, nesse mundo de sofrimento. Você vai ver o que tem de espírito te enchendo o saco o tempo todo. Sabe? Além das pessoas normais te enchendo o saco, imagine os espíritos te enchendo o saco. Você não tem tempo para cuidar da sua vida. Seria essa marca na testa que o Valdo Vieira viu no Gilson? Sim. É claro que um médium que tem a terceira visão aberta, ele tem esse chakra ativo também. Tá? E tem a ver com a somatória da aura. A aura da pessoa que é bondosa, amorosa, que é um espírito já evoluído de muitas encarnações, ele tem esse campo áurico aqui muito brilhante e de uma cor azulada. Certo? De cor azulada. Olha, a coisa mais rara é eu encontrar uma aura azulada. A maior parte é vermelha. É vermelhão mesmo, aquele vermelhão de zona mesmo, sabe? Sabe aquele vermelho de zona? Quem já entrou naqueles inferninhos, aquela lâmpada vermelha. Não, é aquilo lá que brilha na aura das pessoas. Infelizmente, por isso eu tenho duas coisas que vocês não podem perguntar para mim, que vocês vão sair frustrados. Então, duas perguntas que vocês nunca façam para mim. Primeiro, quem eu fui na vida passada? E dois, qual é a cor da minha aura, professor? Porque todo mundo se acha um santo, evoluído, iluminado. A hora que eu dou aquela tirada, o cara vira as costas para mim, sai correndo e vai embora. Certo? E quando tem pessoas que eu preciso confrontá-la, isso me dói muito, mas às vezes é necessário. Que se acham um puta do médium, e espírito falando com ela o tempo todo, e eu olho para ela e não vejo nada. Nem espírito perto dela falando, não, tá falando comigo agora, professor, tá falando comigo. Hã? E não tem ninguém, porra nenhuma, falando com essa pessoa. É esquizofrenia pura. Isso é doença. Uma doença psíquica, complicada de tratar, viu? De trabalhar. E geralmente, sempre é coisa ruim, viu? Nunca é coisa boa. O esquizofrênico nunca ouve vozes de coisas maravilhosas, de ensinamento, de crescimento. Não. É sempre de perseguição. Porque você tem que entender uma coisa muito importante. Se a pessoa é uma médium vidente que está ouvindo o espírito, falando com ele, é óbvio que vai ter um guia, alguém falando com ela também.
Para equilibrar a coisa. Não é só coisa ruim que o médium vai vivenciar. É igual nós aqui, quando você... Vamos para um cego de nascença. Está aqui. Não vê nada, não vê nada. Quando ele vai fazer uma cirurgia que vai voltar a visão dele, a hora que ele abrir a visão, ele vai ver de tudo. Ele vai ver merda, bosta, coisa bonita, maravilha, coisa ruim, coisa feia, certo? Ele vai ver tudo, porque é a natureza das coisas. Não adianta eu abrir o seu olho só para você ver coisa bonita. Gente bonita, vai ver gente feia pra cacete também. Né? Você está entendendo? Então, tudo, a mesma coisa com a terceira visão. Quando a terceira visão a ver, você vai ver a realidade do mundo, cara. Então, como que você consegue viver aqui neste mundo separando as pessoas boas das pessoas ruins para caminhar com você? A mesma coisa você vai fazer com os espíritos. Você vai encontrar uma maneira de separar os espíritos ruins dos espíritos bons. Né? Qual que é a turma que você vai escolher? É você que escolhe. No fim de semana você quer ir aonde? Você quer ir para balada, cheio de maconheiro, fumeiro, drogado, ou você quer ir num retiro espiritual? Você que escolhe. Quem que vai estar do teu lado, cara? É simples assim. Né, Nirtão? Perfeitamente. Por exemplo, quanto tempo faz que vocês me acompanham, vocês meus amigos? Quando eu sair daqui, desse espaço no fim de semana, se eu estou sempre aqui trabalhando, sempre trazendo essas forças espirituais ao meu lado. Você não vai ver eu andando com bêbado, drogado, isso aqui, você não vai ver. Eu seleciono meus amigos e minhas amigas. Entendeu? Então, por quê? Por causa da vibração. Quem anda do meu lado? Então, por isso eu tenho que zelar por essa vibração. Eu tenho que zelar pela minha idoneidade espiritual. Eu não posso sair enganando vocês. Sabe? No dia seguinte o plano espiritual me lasca. E não é nem no dia seguinte, é na mesma hora. Você imagina eu conversando, dando uma aula para você, tem um cara aqui do meu lado assim, em pé, olhando assim. Imagine se eu falar uma bobagem. O cara olha torto para mim e fala, de onde você tirou isso? Ele fala assim direto para mim. Sabia? Ele já olha torto para mim, de onde você tirou isso que você está falando? É na hora que você toma uma rasteira. Então, o médium, ele tem uma responsabilidade muito grande na vida dele, porque ele está transmitindo e passando essa informação para muita gente que vai segui-lo. Às vezes não é seguir pessoalmente, mas seguir a ideia. Você está entendendo? Então você tem uma responsabilidade muito grande com aquilo que você cativa, como a gente diz. Né? Então, por isso, a gente não pode dar ponto sem nó. Tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Por exemplo, eu tenho que centrar no meu trabalho. O meu trabalho, ele não é um trabalho igual se realiza em centros espíritas kardecistas, onde você vai lá, né? Porque todo mundo que procura um centro espírita procura por duas coisas. Só duas coisas, tá? Receber mensagem de parente que morreu, certo? Ou porque está com uma dor de barriga, aqui precisa que o espírito me cure. Que os médicos não curou. E para tirar encosto. Qual outro motivo que as pessoas vão ao centro espírita? Fala para mim. Porque assim que o problema dele for resolvido, ele não volta mais para o centro espírita. Não é aquele cara que frequenta constantemente, toda semana está lá ajudando, tal, aprendendo, estudando, querendo perguntar para o espírito coisas importantes, tal, sabe? Entendeu? E você sabe que o centro espírita, por mais que você questione, ele vai só até ali. Chega no centro espírita kardecista e pergunta ET. Você toma um carreirão. Não toma um carreirão? Do coordenador lá do centro espírita, aquela coisa de catolicismo religiosa, de Cristo, não tem nada a ver com Jesus. Vocês não têm noção. Na década de 80, nós fazíamos congressos de ufologia em Campinas. Os centros espíritas de Campinas não deixavam que eu colocasse cartaz do congresso lá. Porque isso não tinha nada a ver com espiritismo, não tinha nada a ver com ufologia, ET e tal. Olha. Hoje os centros espíritas me convidam para esclarecer a presença dos ETs do centro espírita. Que muitos médios videntes estavam vendo o Grayzinho, estava andando no centro espírita lá. Acontecem essas coisas. Então,
como é que eu faço? O que eu tenho que fazer, professor, para não ir para o Quirón? Que segundo Chico Xavier, Quirón é um planeta denso que está lá naquele período de 5.000 anos de Idade da Pedra. Sabe aquele período que aqui na Terra nós vivenciamos 8.000 a.C. até 3.000 a.C., que é um período chamado de Idade da Pedra? Quirón está nessa fase. Vocês querem saber como é que é essa época? Assista um filme que está na Netflix aí que se chama Há 10.000 anos. Você vai ver como é que era um ser humano há 10.000 anos atrás, ou seja, por volta de 8.000 a.C., que não sabia nem fazer fogo. É tão engraçado que na tribo tinha um cara chamado Guardião do Fogo. Tinha uma tribo, tudo nas cavernas, tudo nego, né? Burro pra cacete. Né? Então, o fogo acontecia quando dava um raio, né? Pegava fogo em árvore, então o cara ia lá e pegava esse fogo e guardava ele não podia deixar apagar. Ele não podia se apagasse, ele não sabia fazer o fogo. Então tinha um cara que ele ficava 24 horas cuidando do fogo, alimentando o fogo, para não deixar apagar. E ele levava num negocinho assim, que tinha uma brasa, ela sempre deixava um foguinho lá dentro, escondido o vento e tal. Ele andava com aquele negócio, parecia uma lanterna, certo? Ele não podia deixar apagar, se apagou, lascou. Era um tempo bom que a gente pegava as mulheres e arrastava pelo cabelo, assim, não tinha Maria da Penha. Não tinha Maria da Penha. Uga, uga. E não existia uma linguagem, você sabia que não existia uma linguagem? Era aquelas tribos, né, primitivas que era por gestos, que se comunicavam por ideias, por coisas. Não tinha uma linguagem estruturada. Né? É esse tipo de planeta que você vai. Legal pra caramba. Né? Pode falar, pode fazer pergunta que eu reproduzo aqui. Os espíritos que vão ser migrados para esse planeta, vai ter alguma consciência da sua vida anterior? Não. A pergunta dele que ele está fazendo é a seguinte. Se eu vou pegar um espírito aqui de um político, né? De um presidente, não sei de onde, e vamos mandar para Quirón. Claro que quando ele reencarnar não vai lembrar de nada. Não vai, só está os instintos estruturados dentro dele. Eu pergunto, vocês se lembram de suas vidas passadas? Quem de vocês se lembra da vida passada? Com clareza, firmeza? Por que o cara que a gente transportar aqui lá porque não vai lembrar? Não vai. Vai ralar gostoso, como a gente diz. Né? Porque isso é parte de uma lei maior no universo. Quando nós decidimos, os espíritos decidiram descer a planos densos da matéria, todos nós sabíamos dessas regras. Todos nós juramos levar a cabo. A gente não tem como a gente violar as regras. Então, quando você morrer, você vai para o plano astral. Todos nós vamos para lá. Então lá vai ter grandes conclaves estelares onde nós vamos participar. E lá nós vamos entender por que você precisa ir para Quirón. E você aceita ir para Quirón. Agora, se você for daquele tipo de personalidade, não vou, você apaga você e se acorda lá. Sabe? Não adianta discutir. Chega uma hora que você tem que entender as regras e as leis na qual você se submeteu a ela muito antes de você estar aqui na Terra. Professor, uma perguntinha nessa pergunta que o Paulo fez. Quem vai para esse retrocesso, para a volta para o planeta mais denso, não vai lembrar e vai perder parte das habilidades que criou, da competência que criou, das situações. Volta a limitar. Então, a pergunta é, se eu sou um cientista aqui, se eu sou um político, se eu sou um filósofo, né? Se eu for para o planeta Quirón, eu vou me lembrar ou eu vou retroceder? Né? Então, o que acontece? Acontece o seguinte, o que aconteceu na Atlântida? Presta bem atenção, nós tínhamos uma população na Idade da Pedra na Atlântida. Ok? Quando os exilados de Capela começaram a chegar, eles não eram pessoas atrasadas. Eles eram cientistas, eram políticos, eram indivíduos, né? E você sabia que o próprio Chico Xavier disse que ele
veio para a Terra de um planeta avançado, onde ele lá foi responsável em soltar bombas atômicas? Ele e o Bezerra também, os dois eram amigos. O Bezerra de Menezes, né? Então, entendeu? Então ele fala que era o general. E eles foram responsáveis por ativar uma guerra nuclear. Então, você vê, eles eram cientistas, pessoas e vieram para a Terra, mas quando foi a primeira encarnação de Chico aqui na Terra? Não é uma questão de hoje, é uma questão de 2000 anos atrás que esse povo está aqui, reencarnando. Vocês estão me entendendo? Perguntaram, né? Uma senhora pergunta para o Chico, né? Uma vez, né? E o Chico só está na internet, essas coisas, né? A mulher pergunta, Chico, por que a gente sofre tanto aqui na Terra? E o Chico falou, minha filha, porque você esquece que nós somos espíritos muito endividados. Nós somos muito endividados. Aí, nós temos muita dívida para pagar. Aí, e todos, né? E o Chico fala assim, todos nós viemos do umbral, né? Aí a mulher fala, mas até você, Chico? Até eu vim do umbral. Ele fala assim, até eu também vim. Ou vocês acham que porque eu tenho mediunidade eu sou um cara, né, privilegiado? Faz tempo que eu estou me arrastando no umbral desse planeta. Né? Porque eu estou resgatando karmas e dívidas de muitas épocas, muito tempo atrás. Às vezes vocês resgatam dívida de outros mundos, de outros projetos na galáxia. Então o que aconteceu? Aconteceu na Atlântida isso. Quando a Atlântida era um período muito primitivo, só tinha os rutas. Quando os exilados de Capela vieram, tá, para resgatar, a Idade da Pedra, sabe isso aqui. Então quando esses espíritos começaram a se misturar, a civilização deu um avanço. É exatamente o que aconteceu há 3.000 anos antes de Cristo. Espíritos começaram a chegar aqui na Terra e tirou o pessoal da Idade da Pedra e colocou a Idade da Civilização. A primeira forma de escrita, cidades construídas, aperfeiçoamento da comunicação, da língua, liderança organizada com reis, tal, essa coisa toda. Os capelinos fizeram a mesma coisa. E provavelmente nós, se formos para Quiron, vamos fazer isso com aquela civilização. Vamos tirar a civilização da Idade da Pedra. Porque nós somos espíritos mais... Embora a gente vai se esquecer, mas a gente vai chegar lá e o nosso grau de inteligência vai fazer mudanças. Não vai aceitar aquelas... Vamos descobrir o fogo facilmente, vai ter o concurso lá de ciência, nós vamos inventar roda. Né? Concurso de ciência para inventar roda é legal, mas é aceito. Competir com o Fred Flintstone, né? É muito legal. Então, claro que nós vamos levar um grau de conhecimento, mas sem lembranças muito sofisticadas, tá? Nós vamos ser pessoas com um grau de inteligência que nós vamos ver soluções para aquelas coisas que estão fazendo. Vocês estão entendendo? Por exemplo, como que nós pensamos diferente, né? Então, tinha uma família, o Globo Repórter foi fazer uma investigação lá no Nordeste, tinha um cidadão, ele tinha 5 filhos, ele, a esposa e os 5 filhos, já um pouquinho crescidinho, o mais novinho devia ter uns 5 anos. Todo mundo da família, sabe o que fazia? Pegava uma marretinha na mão e começava a quebrar a pedra. Essa pedra dura, que é granito, quebra. Todo mundo, o dia inteiro quebrando pedra, fazia um pacotinho para vender como prédio habitado, fazer como quer, essas pedras bonitas que a gente tem. A gente compra lá, 100 pau o metro. E o filho da puta já fazia 10, 20 anos que todo mundo martelando por dia, quanto de pedra esses caras não produziam? Não dava nem 1 metro de pedra, nem R$100 por dia. Certo? Por quê? É burro. Porque é idiota. A coisa mais fácil do mundo é você comprar um motorzinho elétrico, fazer um sistema de... Só você bater na mão. Certo? É muito mais fácil. Eu já vou lá. É igual aquele moleque que fez o vento lá, lembra? Aquele filminho. O menino que controlou o vento. Por que esse cara passava fome? Porque é burro. Era burro. O moleque teve um pouquinho de inteligência lá, foi lá resolver o problema de todo mundo que estava lá. Agora eu pergunto, por que os professores das faculdades não vão resolver o problema dessa comunidade? Usando inteligente, porque são os filhos das putas.
São verdadeiros filhos da puta que não tem nenhum interesse em ajudar as pessoas. Mais simples, mais humildes. Isso você vê muito bem na escola que aquele moleque praticava. Ele não tinha dinheiro para pagar. Nem o professor dele de física foi ajudar a resolver o problema lá da comunidade. Isso para um professor de física é a coisa mais simples do mundo, você fazer um gerador eólico. Entendeu? Com sucata. Olha, o cara fez com sucata, você vai lá, pega. Você está entendendo? É muito fácil você pegar uma máquina de lavar roupa, você tirar o motor dela, botar um sistema eólico, você tem eletricidade. Entendeu? Motor de lavar roupa, de máquina de lavar roupa que os caras jogam no lixo. Entendeu? Então, você podia fazer uma britadeira lá para quebrar pedra. Você está entendendo? Aí você fazia 20, 30, 50 metros de pedra por dia sem criançada para estar tomando suco de laranja, sem trabalhar, só pegar para ficar martelando o dia inteiro, por 30 anos. E ninguém vai lá ajudar o cara, né? Não adianta você dar comida da Bolsa Família para os caras, não adianta. Você tem que ensinar o cara a pescar. Ficar sustentando os caras a vida inteira, né? Isso que ninguém trabalha. Por que o cara vai trabalhar se os filhos dele ganham Bolsa Família, soma, dá um salário de 3, 4 meses? Aí você não tira o cara da miséria nunca, cara. Você só tira o cara da miséria estudando, instruindo ele, dando educação. Educação tira o cara da miséria. Aí ele vai para Quirão. Se não aprender, vai para Quirão, quebrar pedra em Quirão. Entendeu? Porque tudo é uso da inteligência. Então, vocês estão diante de uma situação que vocês estão vendo o mundo. Quem está matando, quem está destruindo, quem está torturando, quem está roubando, quem está fazendo essa sacanagem. Alto valor, altos indivíduos, altos delegados, com curso superior, explorando a população. O que nós vamos fazer com esses caras depois da morte? É óbvio que esses caras não acreditam em vida após a morte. E só o fato de você não acreditar em vida após a morte te coloca num paradigma fudido. Você mata a pessoa, você destrói, porque você acha que não vai ter nenhuma consequência. Por isso que você faz isso. Porque não vai ter nenhuma consequência. E todo regime comunista do mundo é assim. É ateu. Então, eles agem não pensando nas consequências. Esse é um ponto gravíssimo em nossa humanidade. E tem muito capitalista ateu também. Não é só comunista. Isso faz com que a nossa ciência seja essa merda que está aí. E você veja aquele seriado de bosta, que está todo mundo elogiando com nota alta, o problema dos 3 corpos, achando que os ETs são desse jeito. Achando que as coisas funcionam assim, que a Terra é um planeta jogado, ou né, nascemos aqui, vamos guerrear com quem vem das estrelas. Porra, é muita ignorância. O americano está 1000 anos atrasado. Você está entendendo? Olha o meu paradigma. Enquanto os caras estão discutindo essa merda, eu estou conversando com certeza que faz tempo. Numa boa já, há mais de 40, 50 anos. E nem vem invadir, que não falo, você é invasor, eles dão risada. Você não tem, com os gurizinhos, eu brinco muito. Com os grandão, eu não brinco muito, não, porque eles não maduram. Eles são muito mais sérios. A única coisa que a gente conseguiu para eles é assim, paz, vida longa e próspera. Zoar com eles com isso. Com o cumprimento do Spock. Chega o meu amigo grandão que faz vida longa e próspera. Spock é respeitado até lá em cima. Você sabe que a gente já descobriu o planeta Vulcano, né? Sabia disso? Não? Então, quando o Jornada das Estrelas foi escrita, né? E o planeta do Spock é o planeta Vulcano. Então, na descrição do seriado, é um planeta que fica orbitando uma estrela da constelação X no céu. Tá? Ok? Atualmente, nós descobrimos um planeta orbitando essa estrela e nós batizamos com o nome de Vulcano. Então descobrimos o planeta do Spock. Porque na época só conhecíamos as estrelas, não conhecíamos o exoplaneta. Então, os escritores falaram, o planeta Vulcano fica orbitando essa estrela. Como, né? E hoje a gente descobriu o exoplaneta orbitando essa estrela que a gente batizou de Vulcano. Não é legal? É legal essas coisas. Tem perguntas aí, Juliana? Vamos lá. O senhor comentou que no astral vocês praticam tai chi. No
Mas só 10% do Tai Chi é prática, então eles vivem o Tai Chi e praticam? Como funciona? A pergunta é, né, se você falou ET? Os ETs praticam Tai Chi. A pergunta é se os ETs praticam Tai Chi Chuan no plano astral, né? Eu acho que os ETs estão bilhões de anos à frente, né? Dessas práticas, da necessidade de práticas corporais para restabelecer seu equilíbrio de energia. Né? É óbvio que não. Eles têm outras coisas avançadas que isso já... Os corpos deles não são iguais aos nossos corpos, que se desequilibram facilmente na vida que nós estamos vivendo aqui. Né? Mas os espíritos humanos praticam Tai Chi depois da morte, principalmente da linhagem oriental. E eu saio fora do corpo sempre e eu verifico quão importante é praticar Tai Chi lá também. Porque reestrutura e equilibra meu corpo astral. Já passei por várias situações onde o Tai Chi me salvou. Né? De muita energia ruim impregnada em mim, nos lugares que eu entrava. Porque eu ando muito bombral, cara. Eu vou lá onde vocês veem aquele negócio negro lá, eu tenho de letra lá. Sabe? Eu chego lá, tu me cola lá, vem aqui, não. Vem no samba aqui, vem cair no pagode. Umbral tem de letra, certo? O difícil é subir, fácil é descer. O difícil é subir. Como a gente diz, né? Descer todo santo ajuda. A física não muda, né? Tem um pouco, vem aqui um pouquinho, vê se tem um pouquinho só aqui. Põe mais um pouco na garrafa, que enche lá. Então, você não tem escolha. Você não tem escolha, porque da mesma forma que você morre, vai para o astral e vai preparar a sua nova reencarnação aqui na Terra. Então, o que é a nova? Você tem teias atáveis. Teias atáveis são pessoas que você... Às vezes você tem um relacionamento afetivo, numa vida anterior, com uma mulher, certo? E você detona ela, você fode a vida dela. Você prejudica, tortura ela, fica com outra, sabe? Fica com uma amante, ela sofre pra cacete, a ponto até de querer matar você. Ela se suicida por tua causa. Isso tem uma teia atável. Você prejudicou muito a vida de uma pessoa. E você pode também pegar uma pessoa, torturar, ser seu inimigo, torturar e matar essa pessoa. Isso tem consequências lá na frente. Então, a hora que essa turma morre, lá no astral reúne todo mundo, reúne mesmo. Como é que ela vai fazer a próxima vida de vocês? Então você vai encarnar como esposa dessa mulher de novo. Tá? Só que agora ela vai ter um amante. Ela vai foder tua vida. Ela vai meter um chifre desse tamanho em você e você vai se suicidar quase. Em função de algo que você transgrediu lá atrás. Por quê? Você vai ser um cara feio, mas ela vai ser uma pessoa extremamente bonita. Então ela vai chamar a atenção de todo mundo. Mas não tem fim. Não tem. É a roda de Sansara. Aí é a roda de Sansara. É a roda de Sansara. Então, como é que você escapa da roda de Sansara? Fazendo boas escolhas aqui. Né? O que é fazer boas escolhas? O passado você não pode mudar. As consequências do passado você vai colher. Mas se você for uma pessoa inteligente, você para hoje aqui e fala qual é a melhor atitude para eu tomar. Agora, se você tiver uma cabeça ateia e materialista, está lascado, porque você vai cometer os mesmos erros do passado. Seu jogo é ego, seu jogo é poder, seu jogo é roubar mesmo, é pisar nas pessoas, né? Roubar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Na pandemia aqui, não sei qual governador do Nordeste, não vou lembrar agora, ele recebeu 400 milhões de reais para comprar respirador. Até hoje esse dinheiro sumiu e nenhum respirador foi comprado. E ninguém acha o culpado. Para onde foi parar esse dinheiro? O que a gente faz com os caras desse?
que tirou dinheiro da saúde e eliminou, ou seja, e foi complacente com o sofrimento de centenas de milhares de pessoas que não puderam ter esse respirador para salvar ou aliviar a dor em sua vida. Ou seja, roubar da saúde é o maior crime que você comete. De uma maneira que o plano astral olha, fala, você está fodido, você vai morrer precisando de um respirador. E não vai ter. Entendeu? É o karma que você tem que resgatar lá na frente. Você está me entendendo? Se tu vê quanto a ideologia planetária, que é uma ideologia política ou uma ideologia filosófica, causa danos estruturais na sua reencarnação? Então, por isso, essas pessoas que desdenham de vocês, porque vocês são espiritualistas, saibam que eles têm lugar garantido em Quiron. E aí nós vamos visitar essas pessoas, nós estamos na Era da Luz aqui, vivendo a Era da Luz. Muitos de nossos amigos vão estar em Quiron e nós vamos lá. Nós vamos lá dar um rolê com nossas naves espaciais e a gente não vai poder tirar o cara do buraco. De uma forma tão simples. Tá falhando o microfone ou não? Ah, bom. O pessoal diz que o som tá bom, Ju? Hã? Muito legal. Diga. Está acontecendo uma coisa muito em voga e se chama constelação familiar. Isso aí virou febre. Sim. Só que constelação familiar, veja bem, não é uma coisa nova. Não é uma coisa capaz que inventaram agora. Isso se chama psicoterapia de grupo. Né? Freud já fazia isso. Né? E Jung já fazia isso. Porque o que o Freud percebeu muito cedo? Que quando você tem uma menina, vamos ver, uma filha, no meu consultório, uma série de problemas. Uma série de problemas. O Freud detectava que o problema daquela menina era o pai. Ou era a mãe, ou era o irmão, não era nem a menina. Um pai repressor, um pai isso, um pai aquilo. Um pai que traía a mãe e a filha sabia. Isso causava um transtorno de personalidade na menina. Então, o que acontece quando você reúne a família para fazer uma terapia em grupo? Os podres vão aparecer. Mas essa constelação familiar, ninguém revela esses podres. Tem muita gente que tem medo de revelar esses podres. Porque, na verdade, essa constelação familiar não tem um médium poderoso nesse estrutura que está vendo o passado de todo mundo. Então, você só tem que trabalhar, a constelação familiar tem que trabalhar com as terapias daqui. Com o que o cara se entende. Não dá para entrar em vida passada se você não for um paranormal. Senão você faz merda. Você pode trazer mentira e a pessoa achar que foi isso no passado. E é mentira, não foi. Aí você causa um trauma pior. Você imagine falsos médiums chegar para você e falar, não, você foi tal pessoa em vida passada, você matou outra pessoa. E é mentira. E você vai carregar um sentimento de culpa fudido agora em cima de uma mentira de alguém que falou para você que você fez isso. Por isso que o médium tem que ter uma responsabilidade violenta. Violenta. Eu tenho muito medo dessas pessoas que leem tarô, que tem isso, começam a inventar coisas. É um problema isso. Mas aí, lá, como que vai ser, entre aspas, a divisão do karma? Da pessoa que concedeu o acreditar nela em outra pessoa ou em quem falou? Então, o problema é o seguinte, né? Aquele que falou tem um karma consequente de levar pessoas ao sofrimento sem ter o devido conhecimento de. Certo? A coitada, ela não tem karma, ela só se ferra porque é ignorante. A ignorância leva você a acreditar nessas coisas. Simplesmente. Isso que Buda sempre dizia, o sofrimento é inerente à ignorância. A ignorância da espiritualidade, vida após a morte e tudo isso. Então você tem países inteiros nesse planeta aqui que criou uma filosofia totalmente ateia. Se você falar de espiritualidade ou vida após a morte, você vai preso. Você vai preso. Você viu o primeiro capítulo dos corpos, dos 3 corpos? O que a doutrina comunista me faz com aquele povo, com aquela menina? A ponto de matar o cara ali, a porrada, a paulada, porque na cabeça dela a ciência era uma coisa
imperialista. Hoje a China, se não tiver ciência, a China não sai do lugar. Como é que ela vai botar um homem em órbita da Terra? Como é que ela quer botar um homem na Lua sem ciência? Né? E você tem que perguntar por que os chineses construíram o maior radiotelescópio do mundo. Hã? Eles estão procurando o quê? Aquele telescópio só serve para uma coisa, procurar vida extraterrestre. Inteligente, não é ameba. Porque o radiotelescópio é que você quer falar com alguém, você quer conversar com alguém. É um rádio. A maior de todas as descobertas já foi feita há milhares de anos atrás. Os nossos mestres sempre nos ensinaram qual é o ponto nevrálgico da ignorância dessa humanidade. Buda foi claro. Jesus foi altamente claro. Você não está me entendendo? Os textos bíblicos antigos, totalmente claro. Né? O que a gente chama de, no judaísmo, de cabala. Totalmente claro. Né? Você sabe que um cabalista chegou assim, né? Um cara falou assim, a maior mentira que está na Bíblia, a maior mentira que está na Bíblia é que, né, Deus expulsou o homem do paraíso, Adão e Eva do paraíso. Isso é a maior mentira, isso não aconteceu. Foram os homens que expulsaram Deus de suas vidas. Isso é um cabalista que falou claramente, isso é o maior erro que está na Bíblia. Deus não expulsou ninguém do paraíso. Ninguém, isso é uma mentira, está lá. É o ser humano que expulsou Deus de suas vidas e de seu paraíso. E aí virou essa merda. Sem esse conceito da divindade, sem esse conceito da espiritualidade, que vem através do conceito da divindade, nenhuma civilização avança. Está todo mundo condenado para ir para Quiron. Olha, cara, se você fizer uma soma aqui, eu acho que não sobra 20% da Terra. Não sobra 20%, 80% vai tudo para merda. Tudo pro saco. Eu vejo nos seres humanos na rua, eu olho para as pessoas, eu não vejo aura brilhante nenhuma, toda hora é suja, toda hora é ruim, toda hora é deprimente. Não, deu certo, é que esse planeta ele foi feito para esse tipo de gente. Não foi feito... Hã? É claro. Por exemplo, quando eu crio o tigre, o que você acha que vai dar? Você acha que o tigre vai ficar meditando, sentado, cruzado as pernas? Não vai. E o plano astral superior também, quando coloca esse nível de espíritos, de pessoas nessa superfície, ele não acha que vai virar um Buda de uma hora para outra aqui. Não vai virar. Você não vê quantos Budas você encontra andando na rua, andando em São Paulo. Tal. Fala para mim. Podem ir em cursos, seus esotéricos, tá? Tem o que tem de negro viajando na maionese. Poucos Oxos, viu? Poucos Oxos você vai encontrar. Tem muita gente que mete um traje lá, mas no fundo não sabe bosta nenhuma. Por que um budista, hoje, todo o resto espiritual, não consegue falar de ET? Olha o nível de ignorância, não consegue falar de ET. E outra, não consegue falar de reencarnação. Budista não consegue falar de reencarnação. Eu não entendo isso. Você lembra? Nós fomos. Eu não posso falar isso porque está gravando. Eu não posso. Eu não faço essas coisas. Você sabe que eu não faço essas coisas. Eu jamais falo de outras linhas, de outros trabalhos, no sentido direto da coisa, certo? Então, depois em off eu posso conversar com vocês, mas não... Fala uma pergunta, Ju. Professor, não seria uma espécie de castigo discriminatório expulsar o pessoal mais cabeça dura para Quiron? Não seria justo dar mais uma chance para eles acordar? Então, a pergunta que ele falou assim, né? Professor, não seria injusto castigar essas pessoas e mandar para Quiron? Não seria mais justo dar uma nova oportunidade para eles? Bom, essa nova oportunidade está sendo dada há 10 mil anos. Há 10 mil anos que vocês estão aqui já, muita gente. Né? Claro que muita gente chegou nos últimos 100 anos, mas essa é uma oportunidade. Eles vieram de outros planetas que estavam na merda lá, vieram para ter uma oportunidade aqui, nesse planeta já, quase na Era da Luz, com muitas facilidades de vivência, e mesmo assim os desgraçados ainda, né, fazem merda. Não tem pouco mestre.
Não tem pouco, não precisa de muito, só precisa de 2, 3 só. Só Jesus resolve o problema, não precisa de mais. O que o Jesus já ensinou é o suficiente. Por isso que eles não colocam mais avatares aqui na Terra. Porque já foi o suficiente, já foi dito, já foi ensinado. Não aprende quem não quer. Talvez tenha pouco ouvinte. Né? Hoje com a internet, você entra, você tá, sabe? Eu lembro que quando eu fui estudar budismo, só tinha um livro no Brasil para estudar budismo em português. Só um. Que era ditado pela editora Pensamento, o Evangelho de Buda. Não tinha mais nada. Então, o material não chegava. Hoje não, você abre a internet, né? Você está entendendo? Você queria aprender Kung Fu? Ó, década de 70. Ó, era mais ou menos 71, 72. Só tinha um professor em São Paulo que dava aula de Kung Fu. Um, no Brasil inteiro. E no fundo do quintal. Era um salãozinho no fundo da casa dele. Ele não tinha mais que 30 alunos. E eu tinha que sair daqui para ir lá, tentar aprender Kung Fu com o cara. Mas filosoficamente, era o zero à esquerda. Só ensinava arte marcial. E não era o que eu queria. Eu tinha uma visão que eu queria um mestre. Todo mundo quer um mestre na sua vida, não quer? Mas não tem. E agora? E a merda? O que vocês fazem? Não tem. Então você tem que estudar o Buda, você tem que estudar Lao Tzu, você tem que estudar os grandes mestres da humanidade. O conhecimento está aí. Sempre esteve, você só tem que estudar. Não vai esperar um avatar do século XX e tal. Tem o Chico, tem... Então, por que os budistas não estudam o Chico? Não estuda a vida após a morte, não estuda a comunicação com os espíritos. Por que um budista não pode se comunicar com o espírito? Eu sou um budista e comunico com os espíritos, eu sou médium, e daí? E eu incorporo os mestres para falar com vocês. Por que um budista não pode incorporar um mestre e falar com vocês? Isso dá mais instrução espiritual de como é a vida após a morte. O segredo é entender vida após a morte. Todo o seu paradigma muda. Todo o seu paradigma muda. Professor, tem uma pergunta. Essa semana a gente está falando sobre esses planetas, né, mais densos, vidas em planetas mais densos. Então você falou que tem a era da pré-história, a era da civilização, a era da informação e a era da transição para a luz. Sim. Falando dessas 4 fases. Quando eu sou um ser ascensionado e eu resolvo brincar aqui no parquinho, esse negócio é linear, eu vou começar ali da pré-história, daí eu vou galgando para a civilização, se eu for ruim, volto para a pré-história, depois eu vou subo. Ela é linear? Funciona assim? Não. 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 Cada indivíduo é um indivíduo. Por isso que cada encarnação é planejada. Ele é muito planejado. Certo? Após a morte, você senta com o conselho kármico, vamos avaliar lá atrás, e vamos avaliar o que você precisa aprender ainda, que você não aprendeu. Então, em função disso, a gente programa uma descida. Tá? Por exemplo, quantas pessoas aqui vieram com teias atáveis kármicas do passado? Você vê todos os livros espíritas que você pegar, principalmente os da Zíbia, são teias atáveis. Você viu os 2 filmes da Zíbia? Os 2 filmes da Zíbia, que foi ao cinema, de 2 livros dela, Ninguém é de Ninguém e Nada é por Acaso. São livros da Zíbia. Vocês viram que tudo tem a ver com um atrelamento com o passado? Os 2 filmes, certo? Tudo bem? Vamos pegar um espírito que eu falei que 7 bilhões de anos está na primeira encarnação na Terra. Essa turma chega e não tem teias atáveis com ninguém. Que tipo de encarnação ela vai fazer aqui se ela não tem resgate nenhum com ninguém lá atrás? Eu vou encarnar numa família e não tem nada a ver comigo. Você entendeu? Se eu estou na primeira encarnação na Terra... Mas eu não vou ter questões da família que eu estava de outro planeta. Mas a família não vai encarnar junto comigo. Você está me entendendo? Está todo mundo chegando agora. Então, nós chegamos agora. Então você vai falar assim, você encarna primeiro que daqui 50 anos eu desço. Não é assim. A gente tem que, por exemplo, chega uma hora agora, no máximo 5 anos, temos que encarnar essa turma. Entendeu? E não dá para ser mãe, filho, irmão, só dá para ser irmão. Dá para a gente encarnar uns 4 numa mesma família e fazer uma encrenca aqui. Você está entendendo? Você sabe que família é o local onde mais ocorrem os atritos e os conflitos. E casamento, né?
Casa para você ver que legal que é. Melhor tem que ser que nem eu, celibatário. Total. Mas o ser humano, ele cresce no conflito, tá? Por isso que tem conflito. Porque o crescimento está no conflito. O aprendizado está no conflito. Senão não teria conflito. Certo? E esse corpo sexual que nós recebemos, ele é parte integrante do projeto do conflito. Então, encarnar na Terra, todo mundo sabe que vai viver um conflito. E vai estabelecer teias atáveis. Agora, quando a gente for para Quiron, a gente vai em horda. O que é em horda? É um bando de uma vez só. Sabe qual que é o maior problema? Vocês não sabem qual que é o maior problema. E a história não está contada para vocês direito, e eu vou contar. Eu tenho autorização para contar. Se você for para Quiron agora, quantos milhões de habitantes tem lá? Então, no máximo, uns 10 milhões de habitantes. Não tem vaga para nascer todo mundo. Se nós levar 1 milhão de habitantes para lá, levar 1 bilhão de habitantes para Quiron, que vai, por exemplo, se vamos para Quiron com desencarne em massa, nós preparamos uma transição, né, que, por exemplo, em 10 anos nós vamos levar 1 bilhão de pessoas para Quiron. Não tem como encarnar essas pessoas lá. Não dá para reproduzir isso aí. Certo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Hã? Não tem fuque-fuque suficiente lá, motel suficiente para resolver o problema. Então, o que se faz? Que o Chico não falou e o Lalá vai falar para vocês? Não. Hã? Não, claro que não. Não. Hã? Não. Pô, parece que vocês não pensam, não. Não. Também não. Não, não fica na fila. Eu estou esperando uma resposta inteligente para resolver esse problema. Já coloca os adultos separados assim, no continente. O que é? Já coloca adultos separados. Não tem vaga. Tem que ter, alguém tem que comer os outros lá para... Não tem suficientemente fuque-fuque num determinado prazo para você fazer uma população crescer em 1 bilhão. Como é que uma população que está em 50 milhões de habitantes vai crescer 1 bilhão em 10 anos? Não vai, não tem como fazer isso. Mas os espíritos já tem espírito lá, mas são androide. Não, tem espírito. Já tem espírito. Oh, já tem muito político lá já. É o que mais tem. É, porque o povo coitado, o pobre coitado, o cidadão aqui, não vai para o planeta sofredor, porque o cara já sofre aqui. Não vai fazer o quê lá? O cara que está sofrendo aqui, ele já está resgatando o karma. O político está gerando karma. Ele tem grana, dinheiro, fama, sucesso, poder, e pode nós. Rouba nós. No começo não pode ser adulto? Hã? No começo não pode ser adulto? Não. Pô, é tão simples, cara. Vocês não conseguem resolver esse problema. Você é da célula do comando estelar lá. Como é que você resolve? Que coisa, não? Por exemplo, eu sou do comando estelar que eu estou comandando esse negócio aqui. Eu preciso encarnar esse monte de gente num planeta primitivo. Isso! Usou a inteligência pela primeira vez. Brincadeira, eu gosto de brincar com vocês, você sabe disso, né? Porque eu sou um professor que eu faço assim. Eu coloco o problema para os alunos resolverem. E os alunos têm que resolver junto comigo. Isso eu faço o aluno raciocinar. Eu faço ele pensar. Porque os alunos não pensam. Os alunos são uma santa. Certo? Eu sei disso que eu dei aula a vida inteira minha. Certo? Eu dou um probleminha de merda, o cara não sabe resolver. Entendeu? Então, significa, é muito simples, gente. Vocês acham que todo mundo só vai para aqui, não, cara? Deixa de ser tonto, tem mais de 1 milhão de planetas esperando nós aí. Tem mais de 1 milhão, isso, tem mais de 1 milhão de Quiron esperando vocês. Não fica tranquilo que você não vai ficar sem ferro, não. Vai tomar um nabo grande. Aí nesse caso entra nessa situação onde também não vai ter teias atáveis suficientes, né? Entendeu? Então, é muito simples raciocinar. Vai ser um espalhamento galáctico. Um Quiron 2, 3, 4.
Entendeu? É isso, vamos dividir. Grande menina, acertou lá. Né? Já subiu no meu conceito. Já está quase na hora. Então, pessoal, é muito importante que vocês entendam que a nossa galáxia, só na nossa galáxia, nós temos bilhões de projetos planetários. E eu preciso esclarecer vocês que 90% desses planetas estão na fase 1, 2, ou raramente na 3. Sempre na 1 e 2. Porque todos os projetos em níveis densos não tem sentido ele ficar na era da luz. A era da luz é o astral. Você está lá no astral, você está acordado. Acordar aqui, todo mundo que acorda aqui, todo mundo que acorda em planos densos, percebe que vou ficar aqui fazendo o que nessa merda? Vou lá para cima. Vocês estão entendendo? Os 90%, então, professor? É. A fase da pré-história e da civilização. Exatamente, porque planos densos só servem para isso. Projetos planetários só servem para experiência densa. Se a experiência da Lua, a luz já vai morar no astral, vai morar no nosso mar, podendo navegar pela galáxia. Né? Puta grau de liberdade que aqui você não tem. Nem o espírito ascensionado mora em planetas. Nunca mais mora em planetas. Então, por isso, vocês têm que raciocinar. Eu estou ensinando vocês a raciocinar de forma espiritual. Começar a resolver problemas, não de matemática mais. Somar 2 mais 2 dá 5. Né? Você sabe que pode dar 5 também. Fala aí. Esses planetas estão no mesmo nível. Também tem essa interação com o reino dela? Tem, claro. O planeta é uma floresta, planeta. Né? O que tem de ser humano comido por dente de sabre? Né? Vai sofrer do mesmo jeito. É o que eu falei para vocês. Faz o seguinte: pega esse filme há 10 mil anos, você vai ver como o ser humano vivia. Como os caras também se ferravam quando iam caçar um bicho para comer. Podia morrer, cara. O cara vai lutar com... Né? O cara estava lá pescando, viu um tigre dentro de sabre, comia todo mundo. O ser humano era lanchinha para os bichos lá. É por isso que não dá para você colocar o ser humano num planeta que tem Velociraptor. Nenhuma humanidade sobreviveria num planeta junto com os dinossauros, com a época dos dinos. Os dinos eram caçadores fantásticos, inteligentes. Né? O ser humano é frágil, nasce filhotinho, fica 20 anos na costa da mãe, pô. Não aprende nunca, aquele moleque fica só mamando a teta da mãe durante 30 anos. Tem dinossauro ainda em algum planeta? Claro que tem. Eu queria ver, eu gosto. Oh, eu também gosto. Eu vou fazer, depois de morto, eu vou fazer excursão para lá. Professor, estes planetas densos poderiam ser categorizados naqueles na Idade da Pedra e naqueles da Idade Média? Ou teriam outros no final do século XIX e início do século XX como nós? Então, o que eu falei, a pergunta é, né, a maioria dos planetas estão classificados no número 1, Idade da Pedra, Idade Civilizatória até a Idade Média, e muitos nessa fase dos lucidentes, que é ciência, tecnologia, avanço rápido. Né? Então, planetas em transição planetária são muito poucos. A maioria estão na fase 1 ou 2, que vai até o final da Idade Média, certo? Fase 1, Idade da Pedra. Depois, que é 5 mil anos, viu a Terra? Depois, os 5 mil anos, que vem a fase 2. E a fase 2, a fase 3 vai começar com a evolução da ciência. Certo? Com a tecnologia, tal, celular, tudo que nós temos aqui que é... Né? E a fase 4 é transição, era da luz. Não tem outra coisa para fazer em planeta. Vai fazer o que em planeta? Professor, mas o parquinho para ficar fugindo de... Você percebeu que todos os filmes de ficção científica que você assiste só tem essas 3 etapas que vocês veem nos filmes? Ou o cara está dando a bosta lá, ou está navegando nas estrelas. Tem outra situação. E quando? Navegando nas estrelas, fazendo merda ainda. Todos os filmes. Por exemplo, eu estou assistindo um filme agora, um seriado, que chama Halo. Na temporada 2. Você vai ver, todo mundo em guerra com os ETs, cara. Todo mundo em guerra com os ETs. O ser humano não sabe escrever outro tipo de filme porque ele é burro. Ele não sabe como realmente funciona nas estrelas. E essa ignorância leva eles a fazer um filme exatamente como O Problema dos 3 Corpos, que o filme não mostrou absolutamente nada do problema de 3 corpos, porque Capela tem 9 sóis e tem civilização lá e veio para cá.
Como é que alguém explica? Se eu planetei 3 corpos já dá merda, imagine 9. O sistema de 9 sóis, Capela. E na época que os caras escreveram esse livro, Cidade de Capela, que o próprio Emmanuel fala disso também, né? Ninguém astrônomo tinha descobrido que tinha 9 sóis. No máximo 2. E as 2 maiores são detectáveis já há muito tempo, o sistema duplo. Mas o sistema não é duplo, o sistema é 9. Olha que loucura. Como é que um planeta orbitando esse sistema pode ser estável? Pode ficar bonitinho e não ter desastre. Não ter desarmonia gravitacional, que é o que o cara fala no coisa. Você tem 3 sóis, um planeta que deve estar lá, em determinados ciclos desses 3 sóis, você tem uma perturbação gravitacional que causa uma destruição planetária, um desastre planetário que colapsa a civilização. E, como eles dizem lá, está na 150 e pouco, né? Civilização, porque todos eles já foram para o saco lá atrás. Mas isso não funciona, não é assim. Ninguém em sã consciência, nenhum projeto extraplanetário vai implantar um sistema no planeta completamente maluco, né? O trabalho para destruir todo mundo. É por isso que na Terra, depois que nós tivemos aqui, nunca caiu um asteroide grande. Não cai um asteroide grande, porque os negros não deixam. Né? Os estelares estão lá toda a hora. Tem um asteroide aqui, vou mexer aqui um pouquinho. Não deixa cair aqui. Né? Você está entendendo? Não deixa. Por isso é uma bobagem. Qualquer raça extraterrestre que queira destruir a gente mesmo, joga um asteroide aqui. Não precisa fazer mais nada. Joga um asteroide. Não, você está entendendo? Por isso que essa briga, que vamos destruir, está com medo dos ET. Não é o medo do ET. Se o ET tem uma nave interestelar sofisticada, a primeira coisa que ele faz é jogar uma pedra aqui. Você destrói o planeta na estilingue, se ligue. Isso nem é arma sofisticada. Isso é arma avançada. É só na estilingada. Olha que legal. E essa história dos Anunnaki que veio para a Terra minerar ouro, existe uma bobagem astrofísica que uma civilização avançada interestelar poderia fazer. Tinha que ser muito idiota essa raça interestelar para vir minerar ouro na Terra. Tem que fazer clone, né? O homem é uma bosta. Então o homem é também filho da puta mesmo, né? Se você perceber isso. O filho da puta é que ele não sabe o que é o pai, né? Por isso que a gente chama de filho da puta, né? Porque os Anunnaki nos criou, né? Não tem um pai, né? Não tem nem mãe, né? Civilização, toda a civilização humana é maravilhosa. Olha, se você acreditar nessa merda, né, da escritura lá dos Anunnaki, vocês vão perceber que vocês não passam nem bosta. Não tem alma, vocês são clones, viu, gente? Uma inteligência artificial que está aqui, morreu, acabou. Tá? Então pode continuar fazendo as merdas que vocês estão fazendo aqui. É por isso que eu estou falando. Se você conhecer a astrofísica, tem asteroide inteiro de ouro. Você nem minerar, vai lá, pega ele, pode andar e vai para casa. Você tem milhões de toneladas de ouro de graça. Vai minerar aqui? Aqui não tem ouro suficiente. É um saco. Está tudo debaixo da terra, essa porcaria. Ok, pessoal. Namastê, muita paz a todos. Até semana que vem. Boa Páscoa para todos. O sentido da libertação que reside no conceito da Páscoa judaica significa a libertação de um cativeiro do Egito que nunca existiu. É verdade. Não dá para confiar nessa história dos judeus. Não dá para confiar nem na existência de Moisés, se você for levar a sério a história. A história, a pesquisa científica, não teve judeu cativeiro no Egito. Nem teve cativeiro no Egito. Nem Moisés para abrir o Mar Morto. E todo mundo sabe que uma peregrinação da capital do Egito até Israel, a pé demora 3 meses. Você vai ficar 40 anos no deserto. Não tem comida. E são 100 mil pessoas que estão na Bíblia que vagaram pelo deserto durante 100 anos, 40 anos. Como é que você vai prover de água, comida? Aquele deserto não nasce nenhuma flor, uma planta, não nasce. Certo? É o deserto do Sinai. Pega a fase sul de Gaza, lá de Israel, que você entra no Egito, pode ver que ele é um deserto que não tem nada. Tem nada. Tem nada. Não nasce uma planta naquela merda lá. Imagine quem é que vai dar comida para 100 mil pessoas. E você vai coordenar para ninguém brigar, ninguém fazer merda, ninguém mijar fora do vaso, durante 40 anos. Não tem comida. Os caras iam comer maná a vida inteira, Deus tem que ficar cuidando dos caras lá a vida inteira, dando maná.
É pior do que o PT aqui dando comida para todo mundo. Ou seja, não tem condição. É irreal isso, é surreal essas coisas. Não tem dinheiro, não tem gente para fazer isso. Né? Sustentar 100 mil pessoas, né, durante 40 anos, os caras ficam esperando o maná cair do céu. É ilógico, é claro que essa história é ilógica. Então o sentido deve ser um sentido mais esotérico, um sentido cabalista, né? É a libertação das suas trevas internas. Né? Você está me entendendo? É ir além dessas trevas que nós... Né? Esse é o sentido da libertação que eu vejo e que muitos cabalistas nos ensinam. Né? Porque historicamente, não existe nenhum tratado arqueológico que vai colocar israelenses no Egito, escravos no Egito. Tá? A Terra Prometida nunca existiu. No sentido prático, por exemplo, você veja bem, essa história da Terra Prometida na época, muito bem, eu estou vagando no deserto, saio, de repente, a Terra Prometida é as margens do Jordão, uma terra fértil, maravilhosa, tal, quer dizer que não tinha ninguém lá, né? Não tinha ninguém lá. O povo que ia ficar no deserto lá, né? É óbvio que quando os judeus chegassem lá, ia ter, é igual hoje, judeus voltando para Israel e os árabes tudo lá. E agora tem que expulsar os árabes para poder fundar o Estado de Israel. Então, a história seria um repeteco. Porque quando os israelenses chegassem do êxodo à Terra Prometida, ia ter toda uma população vivendo lá. Porque terra fértil, todo mundo quer. Todo mundo está procurando. Não ia ter ninguém morando lá? E depois, tudo bem, instalamos Israel na Terra Prometida. Então, quem lê a Bíblia sabe a merda de conflito que vai dar depois. Primeiro, as guerras internas. É só você assistir Reis. Tem 12 tribos de Israel. A briga entre esses reis. Para até unificar o povo. Então é uma guerra em cima de guerra. É morte em cima de morte. Bom, instalou o primeiro, né, rei de Israel, ou seja, vamos supor, imperador de Israel, porque daí seria imperador, né? Você tem um monte de reis, quando você unifica, é o imperador de Israel, certo? É o império, né? Aí vai dar merda com os vizinhos, né? Israel não ganhou nenhuma guerra externa ao longo da história, ela perdeu todas. E era sempre com os persas. Os persas, é igual os persas brigavam com os gregos, brigavam com todo mundo na antiguidade. E os persas que destruíram, né, os templos de Salomão. Entendeu? Perdia a guerra. E vocês conhecem a história de Elias. Elias era exilado lá, né? Todo acontecimento da Bíblia, do capítulo de Elias era um exilado lá. Tudo a história que aconteceu com Elias não aconteceu em Jerusalém, não aconteceu em Israel. Vai acontecer que muitos povos foram levados, escravos, pelos persas. Vocês não sabiam disso? E aí, quando chega na época de Herodes, Herodes constrói o templo, que é o segundo templo, que o primeiro foi destruído nessa guerra. Certo? Constrói o templo maior, mais bonito, tal, do que o primeiro de Salomão. Aí vem quem? Os romanos. Os romanos detonaram tudo. Não deixou pedra sobre pedra. Sempre foram invadidos, sempre se lascaram. Certo? E você vai achar que é o único povo escolhido por Deus, né? É óbvio que não. Se você raciocinar direito, as coisas não são bem assim. Né? Até hoje em guerra. Até hoje numa guerra que a gente não sabe onde vai dar. Isso aí pode gerar uma guerra nuclear, destruir o Estado de Israel de vez. Se jogar bomba... Porque Israel é um país muito pequeno em território. Se você jogar 100 bombas atômicas ali, não sobra ninguém para contar a história. Aí você vai ver a total destruição, ao Armagedon mesmo, naquela região. Então, é isso. Namastê, pessoal. Muita luz a todos, muita paz.